Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem está pensando e fazendo o mercado financeiro brasileiro, para esse bate-papo com a função e com a missão de tornar você um investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos bater um papo com o Henrique Silva, o sócio fundador da Futuro Capital, sobre o mercado de investimentos brasileiro, mas um pouquinho sobre o tema, vocês sabem que eu gosto bastante também, que é o perfil de investidor e como o investidor toma as decisões, que foi um dos motes, inclusive, da fundação da Futuro Capital. Não é isso, Henrique? Isso aí. A gente estava comentando aqui no início do programa, né, que o investidor médio ele costuma estar sempre atrasado no ciclo. Então eu sempre falo e repito, investir é muito contraintuitivo. Via de regra, se o investidor pegasse toda a decisão dele e tomasse ela ao contrário, ele teria melhores resultados do que ele vem obtendo. Então acho que o papo vai ser muito nessa direção, de tentar mostrar como que um bom serviço de assessoria de investimento traz regras claras, princípios bem definidos e consistência para o investidor não ser levado por tanta informação que chega para ele hoje em dia e chegando sempre atrasado na festa, né? Porque senão no final do dia a gente investe necessariamente porque tem alguma coisa no futuro que é mais importante do que gastar o dinheiro hoje. E a gente investe para ganhar dinheiro e não para perder. Então a gente tem que ter sempre muito conhecimento das regras do jogo, para você só fazer a coisa certa, para você investir de acordo com os horizontes de tempo certo. E por mais que seja muito difícil fazer isso na prática, seguir o plano que você traçou lá atrás. Eu acho que é exatamente isso que muda o jogo para o investidor e que faz com que ele consiga sobreviver a tantas oscilações que o mercado financeiro traz. Geralmente eu puxo as perguntas institucionais na segunda metade do programa, mas logo antes de a gente entrar, a gente estava conversando sobre o começo da Futuro Capital. Você me contou uma história muito interessante sobre o que norteou a sua ida para o mercado financeiro e a constituição da Futuro. Então eu queria começar com essa pergunta. De onde veio a Futuro Capital? Beleza, muito legal. Eu acho que a história da fundação da Futuro, ela se mistura um pouco com a minha história de vida. Eu, Henrique, sou engenheiro de produção, trabalhei com engenharia consultiva por bastante tempo e ao longo desse processo, uma coisa legal que foi acontecendo é que eu conseguia juntar um dinheirinho ao final do mês. E aí um problema bom de quem consegue juntar um dinheiro é investir ou aprender a investir. E ao longo desse ciclo, eu sempre tive muita clareza de por que eu investia. Eu investia para alcançar a minha independência financeira. Só que, por incrível que pareça, nenhum gerente do banco que me assistia à época tinha me perguntado isso. E aí eu sentia e achava bem estranho que eu tivesse acesso a uma carteira padrão, sendo que o meu objetivo não é o mesmo do cliente que foi atendido anteriormente. Então essa customização voltada para os meus objetivos financeiros, essa falta de customização, me despertou uma certa desconfiança. Será que aquelas decisões sobre como eu deveria montar minha carteira, ou aquelas instruções sobre como eu deveria montar minha carteira, elas estavam voltadas para o meu bem ou para o bem da instituição financeira? Bem, quanto mais eu estudei, mais eu percebi que definitivamente eu não estava no cerne da tomada de decisão. Eu não era a centralidade do processo de tomada de decisão. E aí eu parei para pensar e vi que aquilo estava muito errado, comecei a estudar, porque eu vi que é tão importante quanto a minha renda ativa proveniente do meu trabalho. Ao longo do tempo, né, com a composição dos juros, seria a importância da minha renda passiva, dos meus investimentos. Então eu precisava melhorar o resultado daquilo dali. E aí eu comecei a estudar, e eu fui só confirmando que o que vinha sendo proposto, o que estava sendo feito,
definitivamente não era o melhor para mim. E tem aquela história, né? Se alguém está na sala, faz yoga, crossfit, é vegano, faz alguma coisa que é restrita, todo mundo vai saber. Porque você fala muito daquilo que é personalístico. E eu comecei a estudar bastante. Então, naturalmente, eu comecei a falar bastante sobre investimento. E eu vi que aquela dor do Henrique, investidor, era uma dor inerente a todas as pessoas que estavam no meu ciclo de relacionamento. Eu vi que era uma dor universal. E quando é uma dor universal num mercado tão grande quanto o mercado financeiro, tem valor em empreender naquilo dali. Foi quando eu comecei a pensar em empreender no mercado financeiro, mas nunca no modelo vigente hoje, que mais de 99% dos brasileiros investem, que é o modelo de remuneração por produto. Ninguém de nenhuma instituição financeira até então tinha me perguntado por que eu queria investir o meu dinheiro, porque o foco sempre foi a rentabilidade da instituição financeira, nunca do Henrique, investidor. E aí, quando eu comecei a pesquisar o que acontecia no resto do mundo, a resposta foi ficando cada vez mais clara. O mundo inteiro tem evoluído para o modelo de remuneração que é conhecido como remuneração fiduciária. Fidúcia é confiança. É exatamente a confiança que eu não tinha quando eu era assistido em várias instituições financeiras da época. E aí eu passei a perceber que o primeiro passo para melhorar a qualidade do serviço de assessoria financeira, que é algo extremamente importante na vida de qualquer pessoa, é um ajuste no modelo de remuneração. E isso não significa reinventar a roda. Nos Estados Unidos, mais da metade da população do varejo de alta renda já é atendido nesse modelo. No Reino Unido, o modelo de remuneração por produto, que é o mais forte, é o principal hoje aqui no Brasil, praticamente 100% das pessoas são atendidas assim, ele foi banido. Porque ele coloca o expert, o profissional, assessor financeiro, do lado oposto da mesa do cliente. Então, daí surgiu um modelo de negócio pautado pela transparência. E, basicamente, o meu grande sonho ao fundar a Futuro era: eu quero que todo brasileiro tenha acesso a um serviço que eu gostaria que meu pai recebesse. Meu pai foi o primeiro cliente da Futuro, obviamente. Então, o que eu acho que hoje a gente já com quase 1.000 clientes, o que a gente tem feito é exatamente isso. O nível de serviço que a gente entrega para o meu pai, o nível de serviço que eu gostaria de receber e que eu recebo lá dentro, é o mesmo nível de serviço que eu entrego para todos os meus quase 1.000 clientes. Então, acho que essa foi a lógica. Eu, como um outsider do mercado financeiro, eu sempre olhei para aquilo dali e falei, tá errado, vamos consertar isso. E, cara, eu tenho ficado muito feliz com a resposta que o mercado tem nos dado. Essa dor que você está comentando, que a gente está passando hoje, não é exclusiva do Brasil, não fomos nós que criamos essa dor. Eu estava até comentando com o Henrique aqui, antes da gente começar a gravação, que eu comecei a pesquisar, isso é um dos meus temas de pesquisa, pesquisar isso via Reino Unido. Porque o que acontecia? O próprio banco que fazia a emissão do crédito tinha o broker que distribuía aquele papel. E aí ele sabia quais eram os papéis ruins e ele alocava no investidor que menos conseguia perceber a má qualidade do papel. Né? E foi daí que no Reino Unido a gente começou a questionar mais esses caminhos, mas aí o mercado americano, por outras vias, também foi tendo uma evolução e tem um entendimento regulamentar da profissão de quem é o broker, de quem é o advisor. Né? Aqui no Brasil a gente tentou já surgir com essa divisão posta na mesa. Então o consultor não podia operar e o agente autônomo de investimento não podia recomendar. Mas aí a gente criou uma estrutura um tanto estranha. Por que mesmo eu tenho um consultor se ele não pode fazer o investimento? E por que mesmo eu tenho um agente autônomo que eu não posso perguntar para ele onde investir? E aí a gente criou essas duas caixinhas ainda disfuncionais que hoje estão evoluindo, né? Estão caminhando para uma evolução tanto de papéis quanto na própria estrutura de remuneração. E aí eu
já vou perguntando para você, né, dentro dessa remuneração para além dessa remuneração por produto, na verdade, o que a gente tem de alternativa na hora de compor a remuneração de quem vai à mesa fazer essa discussão de investimentos? Legal. Você trouxe um aspecto super importante, né? Nada nasce pronto e, diante de todas essas mudanças necessárias, a regulação tem evoluído muito também. No meio do ano passado, teve uma nova instrução da CVM que busca trazer transparência para o trabalho do assessor financeiro. A partir desse ano, o assessor financeiro será obrigado a trimestralmente prestar conta para o cliente sobre quanto ele recebe em cima daquele trabalho, porque muitos clientes nem sabiam que pagavam o assessor, né? Porque é um pagamento via comissão, que não ficava tão claro ali no relacionamento. Então, o primeiro ponto é isso. Está havendo uma evolução regulatória, isso é ótimo, isso é super saudável. Coisa que já aconteceu em outros países também, está começando a acontecer aqui no Brasil agora. Segundo ponto é explicando um pouquinho desse modelo de remuneração que a gente trabalha, né? Uma taxa fixa sobre o patrimônio. Por que isso é tão importante? Eu sempre falo para os meus clientes, quem me procura por um motivo muito claro. Henrique, eu quero aumentar o meu patrimônio ao longo do tempo. Eu quero enriquecer. Então, esse é o grande propósito de quem me procura. Pensa comigo. Se eu ganho uma taxa fixa, um percentual, por ano, do patrimônio do meu cliente, quanto mais rico ele fica, melhor cliente ele é para mim também. Então, ele vai lá para ele ficar mais rico, e eu desejo que ele fique mais rico, genuinamente, porque isso é melhor para o meu negócio. Então, de fato, é aí que a gente tem o alinhamento de interesses. E o mais importante, né, as pessoas não sabem disso normalmente, né, porque não deveriam saber, elas são de outras profissões. Igual hoje mais cedo, eu estou com um problema no ombro, fui ao médico, eu criei com ele uma relação de muita segurança, porque eu paguei pela consulta, sei quanto que eu estou pagando pela consulta, e sabia que ele estava ali para falar, tá tudo bem, não tá tudo bem, faça isso, faça aquilo, não ia mudar nada a remuneração dele. Eu gosto de ser o médico do bolso, então eu quero fazer a mesma coisa para o meu cliente. E o que eu gosto de explicar para os clientes, né? Os vários produtos financeiros que existem no mercado, eles têm remunerações muito diferentes entre eles. E eu brinco que produto bom não para na prateleira. E no mercado financeiro isso é uma grande verdade. Você pega, por exemplo, o melhor ou um dos melhores fundos de ação do Brasil, Dínamo. No meio da pandemia, eles iriam ver a oportunidade com aquela queda toda, eles foram abrir para captar R$1 bilhão. Em questão de segundos, eles captaram isso através do sistema do site deles. Então é muito difícil de entrar, dar fila na porta. O que acontece? Não sei se você conhece o Tempo Capital, Tempo Manacá. Mas nem eu desafio alguém nessa sala aqui conseguir aplicar no fundo, não consegue. O gestor se esconde. Ele não... Isso é muito comum. Os melhores produtos, eles não ficam assim, disponíveis, voando. Então tem muita demanda. O bom produto financeiro, ele depende menos do distribuidor, menos do assessor financeiro. E no modelo de remuneração por produto, o que acontece na prática é que esses produtos financeiros, que são muito bons para os clientes atingirem os objetivos deles, eles têm um menor incentivo comercial a serem distribuídos. Então, voltando aqui para o exemplo de Dínamo. Recentemente, um investidor institucional saiu de Dínamo, abriu um capacity, não tão grande, mas abriu um capacity, que seria distribuído para os clientes que sabiam daquilo. Na época, o fundo estava caindo perto de 30% nos últimos 12 meses. Então, para o cliente, que é um leigo, entender que um produto financeiro que é sensacional, que rendeu o que rendeu desde a abertura do fundo, é bom, ele olhando lá, putz, mas você está me falando que um produto que está caindo 30% é bom? Por mais contraintuitivo que isso seja, é muito bom, eu tenho e eu acho que faz sentido para você que tem um horizonte de investimento longo. Então eu tenho um trabalhão. Se eu trabalhasse no modelo de remuneração por produto, quanto que eu teria recebido por esse trabalhão para explicar tudo aquilo, que aquele negócio que está caindo tanto é tão bom? Zero. Por quê? Se dá fila na porta da gestora, ela não precisa de ficar incentivando a distribuição do produto. Beleza. Para pagar um rebate menor.
não paga rebate. Dá fila. Para que ela vai pagar rebate? Sem pagar rebate, ela está dando fila. Você paga rebate alto quando? Quando está faltando gente. Então, por definição, os melhores produtos, eles tendem a pagar menos, porque tem excesso de demanda. Resumo. Na mesma época que estava acontecendo isso, estava tendo uma distribuição de uma renda fixa que eu acho complicadíssima, uma emissão de uma empresa de saneamento, que pagava um rebate gigantesco, que teve uma demanda gigantesca. Resumo da ópera. O Henrique, um assessor, sobre 14 mil que existem dentro do ecossistema, distribuiu 10% do fundo Dínamo. Então a conta é 1 sobre 14 mil, que é uma fração tão pequena que eu não consigo nem falar o número aqui. Distribuiu 10% de todo que poderia ser distribuído daquele que é considerado por muitos o melhor fundo de investimento em ações do Brasil. E por que isso acontece? Como que eu justifico isso? Cara, é muito óbvio. O meu incentivo é colocar para o cliente aquilo que eu quero colocar para mim. Aquilo que é bom para ele no horizonte de tempo que ele vai investir. Eu coloquei para 100% dos meus clientes? Não. Por quê? Porque não são todos os meus clientes que têm aquele horizonte de investimento adequado para esse produto financeiro. Não são todos os clientes que têm apetite para risco desse produto financeiro. Mas para aqueles que faziam sentido, eu tive todo o trabalho, porque para mim tanto faz se ele compra a debênture fulana de tal, se ele compra o fundo tal, se ele compra a previdência tal, eu recebo o mesmo tanto. O que eu quero é ter uma relação longa com o meu cliente. Lá dentro da Futura a gente fala que cliente tem que durar para sempre. Então ter uma relação longa com ele de assisti-lo da melhor forma, assim como eu gostaria que meu pai, que não entende bolhufas do mercado financeiro, fosse assistido. Então, resumo. Trabalhar num modelo que elimina todo o conflito e que te coloca lado a lado com o cliente, eu acho que é o futuro do Brasil e é transformacional. Tem nos feito muito bem, tem nos feito crescer bastante. A gente atingiu R$1 bilhão em 10 meses. Eu tive, em uma ocasião com o Guilherme Benchimol, ele falou quanto tempo que a XP demorou para isso. A gente fez isso em 10 meses. Isso se reforçando, né? O Henrique, até então, nunca havia trabalhado no mercado financeiro. Ele não tinha carteira de clientes nenhuma. Hoje, até recentemente, não existia via. Uma coisa que alguns escritórios reclamavam é justamente você cobrar o fee-based model, né? Você não tinha instrumentos para cobrar o cliente. Então, você ia fazer o quê? Um boleto por fora. Isso criava mais atrito na contratação. Hoje em dia, esse problema já foi solucionado. Eu consigo ter um modelo de cobrança mais adequado e com menos atrito para migrar para um modelo fee-based? Sim, sim. Você tem toda a razão. Quando eu comecei a fazer testes sobre como implementar, colocar em prática isso, eu sempre esbarrava numa dificuldade tecnológica, né? Então, não havia mecanismo para que, primeiro, o cliente não pagasse 2 vezes. O que significa isso? Ele pagar pelo meu serviço, baseado numa taxa fixa, o fee-based que você comentou. E segundo, que o que o assessor no modelo por produto recebia, voltasse para ele, que é a estrutura que existe hoje. Então hoje, chega um cliente novo, eu explico como funciona. Antes dele virar meu cliente, eu tenho que mostrar o valor que eu gero para ele. Então eu faço eu entendo toda a vida financeira do meu cliente, crio uma tese de investimento extremamente customizada para ele, baseada nos objetivos dele, na renda dele, na capacidade de acumulação dele anual. Que aí ele começa a ter percepção do que é um bom trabalho de wealth planning, de planejamento financeiro. Dali ele tem capacidade de escolher se eu gero valor ou não na vida dele. E aí, ele decidindo ser meu cliente, ele abre a conta comigo. No momento que ele abre a conta, inicialmente ele está no modelo universal do Brasil, o standard, que é o modelo de remuneração por produto que eu tanto critico. O primeiro passo é eu enviar para ele um termo falando, olha, tudo aquilo que a gente já conversou, que a gente acertou,
está válido a partir de agora. Eu vou receber um percentual X, que varia de acordo com o tamanho do patrimônio, né? Quanto maior o patrimônio, menor esse percentual. E todos os rebates que iriam processor no modelo de remuneração por produto, eles voltam para a sua conta via um cashback. Então a gente faz esse alinhamento desde o início com o cliente, a gente explica para ele a importância dele investir no modelo que cria esse alinhamento, cliente-assessor. Então logo ele abre a conta com a gente muda a forma de remuneração da conta, do modelo de remuneração por produto para o modelo de remuneração fiduciário com a taxa fixa, de forma que ele só pague uma vez. Então, do ponto de vista tecnológico, esse desafio já foi superado tem alguns anos. Qual que é o grande problema? Por que a gente ainda tem uma adoção muito baixa no Brasil? Pensa o seguinte, para o Henrique, que é um outsider, para falar, gente, eu sei qual que é a sua dor. Eu tinha essa dor até pouco tempo atrás. É fácil, eu não tenho nada a perder. Eu não tinha nenhum cliente que eu estava tratando ele no modelo de remuneração por produto, que eu, como eu acabei de falar, gera conflito. Então a conversa para mim ela é muito fluida, ela é muito fácil. Agora pensa o assessor que está te atendendo há 10 anos, dá um tapinha nas suas costas e fala, cara, sabe aquele modelo que a gente trabalhava? Ele sempre nos colocou de lados opostos da mesa. E você sabe, né? Eu tenho um tanto de boleto para pagar. Então, aquele modelo lá muitas vezes me faz tomar decisão que é para o meu bem, não é para o seu bem. Bem, a gente sabe como é que essa conversa vai terminar, né? Ela não vai terminar bem. Então é muito difícil, acho que a mudança no mercado ela tem acontecido muito devagar ainda. Porque é uma conversa chata. Sem dúvida. E o pior, quando eu olho a receita média dos assessores no Brasil, ela historicamente, ela é mais alta do que o que eu cobro do meu cliente na taxa fixa. Então o cara vai ter essa conversa difícil para ganhar menos. E muitas vezes as pessoas não têm pensamento de longo prazo, tal qual a gente tem dentro da Futuro. Quando eu falo que o meu cliente tem que durar para sempre, quando eu falo que eu preciso atender a pessoa como eu gostaria que meu pai fosse atendido, isso daí que coloca e sustenta o meu modelo de negócios. Que eu posso ganhar menos, mas eu ganho por mais tempo. Perfeito. É um combinado que eu aceito, que eu topo. Então acho que a lógica é um pouco essa. A mudança vai vir. A gente está tentando puxar essa mudança no mercado. Temos crescido bastante. E, por incrível que pareça, a aceitação é muito grande. As pessoas acham que, eu já escutei tantas vezes, o brasileiro não gosta de pagar por algo. O brasileiro não gosta de ser enganado, essa que é a verdade. Então, quando você explica que ele está pagando de toda forma ali, ele só não sabe quanto que ele está pagando, a decisão para ele é muito simples. Quando eu revisto o meu atendimento com uma entrega muito maior do que a média do mercado, com a inteligência de fato, a proposta de valor fica muito clara para ele. Ele entende o valor de ter alguém no modelo fiduciário que pensa de fato de maneira técnica. O assessor financeiro de hoje, que trabalha no modelo de produto, ele é um vendedor. Eu definitivamente sou o técnico. Eu faço o planejamento do cliente, eu olho para a vida dele como um todo, eu penso em sucessão, eu penso em benefícios fiscais, não só em alocação, mas em estrutura. Vou dar um exemplo do que é pensar em estrutura. A gente tem essa filosofia de investir por objetivos. Afinal de contas, para cada horizonte de tempo que você investe, você tem que ter uma alocação totalmente distinta da outra. Tem um objetivo que ele é comum a todos os nossos clientes, que é a independência financeira. Afinal de contas, um dia, tanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa, vai precisar parar de trabalhar e tem que se organizar para isso. Vamos lembrar da equação, da fórmula da criação da riqueza. Só tem um fator exponencial lá. E esse fator é o tempo. Então o que eu sempre falo para meus clientes é, cara, começa logo. Alcançar a independência financeira em 10 anos é quase impossível.
Você precisa poupar algo perto de 85% da sua renda para ter uma renda igual. Ou seja, quase impossível viver com 15% da sua renda. Mas em 30 anos, todo mundo que se organizar um pouquinho vai conseguir. Porque você tem que poupar algo perto de 10% para esse objetivo. Beleza. Então esse é um objetivo comum a todos os nossos clientes e possivelmente o nosso maior diferencial. Por quê? A gente reclama muito que a gente paga muito imposto, né? Isso é lugar comum no Brasil, é reclamar que tem muito imposto aqui. Sim. Mas quando você tem a oportunidade de pagar menos imposto, você joga ela pela janela. É isso que eu tenho visto. Teve um estudo da Sul América que mostrou que se todo brasileiro utilizasse a previdência privada do jeito certo para pagar menos imposto sobre sua renda tributável, ou seja, aquele cara que trabalha SLT, trabalha em empresa, etc., tem um benefício fiscal, se fizer investimento para o longo prazo, através da estrutura certa. Se todo brasileiro fizesse isso, a gente teria uma economia de 120 bilhões de reais por ano de imposto de renda, somados. A gente tem pouco mais do que 10% desse valor economizados a cada ano. Resumo, a oportunidade está aí. Ninguém usa. E por que ninguém usa? Porque é complexo. A gente tem tecnologia proprietária para auxiliar o nosso trabalho, para facilitar e entender qual que é a estrutura certa para você e dimensionar ela da maneira adequada para trazer o máximo de eficiência fiscal para esse objetivo que é comum a todos os meus clientes. Independência financeira usando a estrutura correta. Só grandes números assim, tá? Só para você cair no chão duro. Pensa que eu tenho um cliente que ganha 50 mil reais por mês de salário médio. Certo. Tá? CLT. Eu atendo muitas pessoas assim. Esse cara, ao fazer o plano de independência financeira dele da forma correta, na estrutura correta, que traz maior benefício fiscal, ao longo do ciclo de vida dele inteiro, com o mesmo aporte, mesmo retorno, e mesma retirada depois que ele se aposenta, ele vai acumular ao longo desse período todo 18 milhões de reais a mais, só por benefício fiscal de diferimento, de redução do imposto de renda. Quando eu vou somando tudo isso e compondo, né, 18 milhões de reais. A diferença é que no cenário que o cara faz do jeito errado, que é o jeito que todo cliente chega lá no escritório fazendo, o dinheiro acaba antes da hora. Isso é um cenário comum para o brasileiro. Ele junta menos dinheiro do que ele precisava ter juntado. Quando eu faço esse ajuste fino, 20 minutos do meu tempo para o cliente, eu faço ele ter 18 milhões de reais a mais no ciclo de vida, ele morre rico. E de novo, já dentro da estrutura que tem melhor característica sucessória. O dinheiro do longo prazo dele tem que estar lá, porque ele tem diferimento em vida e benefício sucessório. Então, tipo assim, a perspectiva da Futuro é exatamente trazer conceitos que antes estavam disponíveis só para o muito, muito rico, com uma abrangência muito maior. Eu brinco que a XP, graças ao Benchimol, a gente tem acesso a qualquer produto financeiro hoje. Acabei de falar da Dínamo, que antes era disponível só para o muito, muito rico. Então a XP democratizou o acesso a produto. Isso é um fato. Se hoje você consegue investir em qualquer banco, em qualquer produto financeiro, de outros, né? Antigamente você ia no banco X, só tinha investimento do banco X. Banco Y só tinha do banco Y. Agora, você já acessa todos em qualquer banco. Graças à evolução promovida por essa arquitetura aberta de investimentos que a turma da XP trouxe lá dos Estados Unidos. Então, primeira onda foi essa, democratização de acesso a produto. Mas o que adianta a gente acessar produto se a gente não conhece o manual de instrução? Se a gente não sabe usar? Então, é condição precedente para a segunda onda. É necessário, mas não é suficiente. Eu tenho minhas dúvidas se o brasileiro hoje investe melhor por conta de tanto acesso a produto. Eu acho que hoje ele tem até chance de errar muito mais. Então é até perigoso. O que a gente está tentando promover nessa segunda onda
É o acesso ao serviço de qualidade. É ajudar as pessoas a, com o mesmo dinheiro, com o mesmo capital investido, com o mesmo esforço, que é o que eu falo para o meu cliente, o que ele pode fazer? Ele pode trabalhar e guardar um pedacinho do que ele ganha. Isso é o esforço que ele pode fazer. Então, com o mesmo esforço, ele fazer muito mais. Acabei de trazer um exemplo de como fazer muito mais para um plano de independência financeira. Isso vale em cada pedacinho. O mais importante quando você investe por objetivo é você entender a regra do jogo de cada investimento que você entra. Se você não entendeu a regra do jogo, não entra. Fica parado. Não faça, porque senão você vai errar, vai machucar. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Henrique Silva, fundador da Futuro Capital, sobre o mercado de investimentos no Brasil, sobre o processo de tomada de decisão do investidor. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas fique por aí. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com Henrique Silva, fundador da Futuro Capital, sobre os modelos de investimento no Brasil, sobre o processo de tomada de decisão do investidor. E a gente terminou o último bloco, Henrique, falando sobre as diferenças, os nuances e mesmo a conversa difícil que é trocar o modelo, né? Você comentou que eventualmente existe o atrito, você tem um esforço maior para explicar o modelo, que eventualmente pode reduzir sua remuneração. Então a ponta que teria o esforço para fazer essa tradução, eventualmente não tem o incentivo de largada. A gente tem tradicionalmente nos modelos de wealth management, os multifamily offices, o modelo fee-based é o mais tradicional há mais tempo, né? Então, essa conversa já existiu. O que eu queria também entender é, quando a gente migra hoje para um modelo fee-based, você comentou que quanto maior o PL, eventualmente menor a taxa. Mas quais são os ranges que a gente costuma praticar, que a gente costuma encontrar nesse mercado para o modelo fee-based, para carteiras que estão ali nos segmentos que hoje são atendidos pelos escritórios? Perfeito. A gente tem como princípio, dentro da Futuro, ter um modelo baseado e ancorado na transparência. Então, fundamental é que essas faixas sejam muito claras desde o início da entrada do cliente. Tá? Okay. Então a gente trabalha com uma remuneração que varia entre 0,7% e 0,4%. Okay. Mas o que eu sempre explico, isso ao ano, o que eu sempre explico é que, como tem toda a devolução dos rebates, que iria um processor do antigo modelo, o valor pago efetivamente é sempre menor do que esse. Tá? Então essa é a faixa que a gente trabalha. E tem um ponto curioso sobre as duas coisas que você me falou. No Brasil, o muito, muito rico, o cara de centenas, muitas dezenas de milhões, ele já está acostumado a investir no modelo fiduciário. Que é esse modelo da taxa fixa que a gente está trazendo agora para o varejo de alta renda. E por que ele está acostumado? Por que chegou nele antes essa evolução? Vamos pensar na pirâmide que determina o número de pessoas com faixas de capital em qualquer economia. A pontinha da pirâmide é dada por poucas pessoas que têm muito patrimônio. Perfeito. Concorda que são poucas pessoas? E se eu não trato ela tão bem, se eu perder ela, eu vou ter mais dificuldade para substituí-la? Bem, então essa revolução ou essa evolução, ela aconteceu lá na pontinha da pirâmide, porque todo mundo que entende um pouquinho como é que o mercado financeiro e os seus conflitos funcionam, sabe que o
modelo de remuneração por produto, ele não é sustentável a partir do momento que é dado publicidade, a partir do momento que o cliente tem conhecimento que existem formas diferentes. Então, o muito rico, ele teve acesso a essa solução antes, porque quem o atendia percebeu que ou faz isso, ou vai perder o cliente. Se perder o cliente, é difícil de achar outro, por definição. Pois bem, então esse é o caso do Brasil. Por que já aconteceu aqui, mas aconteceu para uma parcela da população diminuta? Por isso. Tá bom, Henrique, e nos Estados Unidos? Como é que você me explica isso? Bem, eu já escutei várias explicações diferentes. Eu sou um entusiasta do tema, então procuro me informar sobre. E a explicação que fez mais sentido para mim foi dada por um diretor da Planejar. Planejar é quem certifica planejadores financeiros no Brasil. Eu sou um planejador financeiro certificado, tenho o selo CFP, e estava batendo um papo com o diretor lá uma vez, e ele me contou como que na visão dele, no entendimento dele, ganhou tração essa mudança para o modelo fiduciário. Porque lá era a mesma história. Pô, vou ter um papo difícil com o cliente para ganhar menos? Não parece tão óbvio assim para todo mundo. Só que o que aconteceu? Hoje nos Estados Unidos, os ativos de renda passiva, os fundos de gestão passiva, já ultrapassou o total de gestão ativa. Passou em 2022. E o que acontece com esse crescimento muito forte da gestão passiva? Tem pouco espaço para... Qual que é o custo da gestão passiva? Muito pequeno. Muito pequeno. Então, o que começou a acontecer com o assessor no modelo por produto lá? O ganho dele foi sendo comprimido. Com o avanço dos fundos de gestão passiva, o ganho do assessor foi sendo comprimido. E aí ele se viu forçado a mudar de modelo. Essa foi a melhor explicação que eu recebi até hoje, e parece fazer sentido. Então, de fato, é difícil esperar que o cliente exija essa mudança. Porque o cliente não sabe disso. Esse assunto ele não é tão fomentado, ele não é tão comentado. Ele não sabe nem quanto que ele paga para o assessor. Muitos clientes não sabem que pagam. Que pagam. Quanto paga. E via de regra, quando você não sabe quanto é o prato, você é o prato. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa história. E eu acho que a gente tem aqui dentro do nosso negócio um propósito muito grande. Porque isso é transformacional. Uma relação justa com o dinheiro, ela é transformacional na vida das pessoas. Não existe como uma família ter uma vida no todo razoável, equilibrada, feliz, se ela não tem uma boa relação com o dinheiro. Então, fomentar isso promove transformações sem precedentes para uma nação. Então, para a gente, esse negócio é um negócio de muito propósito também. A gente acha que dá para mudar muita coisa, auxiliando as pessoas a tomar decisões mais inteligentes do próprio dinheiro. Que eu acabei de comentar. O cara fazer o mesmo investimento pelo mesmo tempo, com a mesma taxa de retorno, ou seja, mesmo risco, e depois ter a mesma retirada e juntar 18 milhões a mais. Um cara que nunca teve uma aspiração tão grande. Então, tipo assim, é transformador colocar boa técnica na gestão financeira das famílias brasileiras. Ponto. E isso só é possível no modelo de fidúcia, no modelo de confiança. Então, a gente está muito animado aí com o que a gente pode fazer nos próximos anos. Você comentou sobre não saber como é remunerado, e aí eu complementei que muitas vezes ele não sabe que está remunerando, e a gente tem problemas
no nível de transparência da remuneração que vão além disso. E uma coisa é você ter um fundo de investimento, esse fundo de investimento cobra uma taxa de administração e o assessor é remunerado pelo rebate. Que, querendo ou não, o investidor sabe que aquela taxa de administração está sendo cobrada. A gente tem nos Estados Unidos, e aí a gente está falando bastante de mercado local, mas, de novo, essa dor não nasceu aqui, não foi a gente que inventou, mas no mercado americano, por exemplo, a gente tem a figura do market maker. E quem investia lá via Robinhood remunerava a plataforma via spread do market maker sem saber que estava pagando esse spread. Então, você é incentivado a girar aquilo que a gente via na década de 80, do trader ligando e falando, meu, compra essa ação aqui, geralmente era ação horrível, compra essa ação para forçar o camarada a girar e cobrar aquela taxa de corretagem, que aqui no Brasil usualmente era a taxa Bovespa, era R$20 mais 0,5% da operação. Isso acontecia no passado, mas de novo, a taxa era explícita. Existem vários recursos de cobrança implícitas, não transparentes, e que continuam machucando o investidor, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Então, de novo, ter esse alinhamento, acho que o grande ponto é o que você trouxe. Se você não sabe quanto está pagando, provavelmente você é o produto, né? E aí é super importante você conseguir. Lógico, você pode estar pagando e continuar sendo produto? Pode, mas a gente espera que você não chegue nessa situação. E avançando, você comentou sobre os ranges de cobrança, 0,4 a 0,7. Existem clientes, se sim, com que frequência isso acontece, em que o que ele recebe de rebate supera o total da taxa paga? Bem, existe, mas vamos voltar lá para aquele caso que eu dei do fundo Dínamo, né? Definitivamente, pensa a estrutura do meu trabalho. Eu faço um processo de anamnese do cliente, ou coleta de informações da vida financeira dele muito profundas. Porque eu brinco com o meu cliente que eu tenho que sentar na cadeira dele com a minha cabeça. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que ter visão total da vida dele. Tem independente, não tem independente, quer sucessão, não quer sucessão, o que você quer da vida com o seu dinheiro, tá? Depois que eu tenho essa visão toda, eu traduzo tudo aquilo que eu estou vendo em investimentos. Então eu transformo determinado objetivo com determinada capacidade de aporte recorrente ao longo do ano para ele atingir cada um dos objetivos no prazo que ele pretende atingir. Ou então eu falo para ele que dá ou que não dá. Beleza. Imagina se eu fizesse todo esse trabalho técnico, essencialmente técnico, e chegasse no final e falasse, putz, esse cara aqui quer investir para o longo prazo, né? Então vai ficar para a independência financeira daqui 30 anos. Ter um pedaço em fundo de ação é bom. Vou colocar aqui no fundo da Dínamo. Ah, não, mas Dínamo paga 0. Não dá, né? Nem relógio trabalha de graça, então não dá para colocar. Se eu fico olhando para a tabela de remuneração por produto para selecionar o produto financeiro, deixou de ser um trabalho técnico. Ou eu olho para uma, ou eu olho para o outro. Então, na minha cabeça, é impossível ter um trabalho essencialmente técnico para quem trabalha no modelo de remuneração por produto. O que tem ali é um trabalho comercial, uma venda. Voltando. Se eu preciso desenvolver um trabalho essencialmente técnico, se eu criei um modelo de remuneração para isso, a última coisa que eu olho é tabela de rebate. Então o rebate do meu cliente, o que volta para ele via cashback, costuma ser baixo. Porque eu seleciono os produtos pela boa técnica deles. Então, um exemplo, vai. Dínamo, 0. Atmos, 0. SPX Raptor, 0. Posso citar uma infinidade. Os melhores produtos pagam baixos rebates. Esse é o grande problema do modelo de remuneração vigente. Então, esse rebate costuma ser baixo, mas, eventualmente, quando tem algum bom produto que paga um rebate alto, esse rebate volta para o cliente e já aconteceu, obviamente, dos clientes receberem mais do que eles deveriam pagar. Não é a média, porque eu tenho uma seleção de produtos voltada para
os objetivos do cliente pela qualidade do produto e não pelo tamanho do rebate. Mas, enfim, já aconteceu sim de em determinados meses, o cliente aplica na renda fixa. Ainda tem essa diferença, né, que o cliente nem sabe. Tem produto financeiro que a remuneração é na cabeça. É fracionada. Por exemplo, fundos de investimento. Todo mês, pinga-pinga. Tem produto financeiro que a remuneração no modelo de produto é na cabeça. É igual um caixa eletrônico aquilo. Pensa. Estou apertado aqui de dinheiro, cheio de boleto para pagar na minha mesa. Aí meu cliente não precisa do produto financeiro renda fixa vencimento 2050. Já peguei um tanto de senhor de 80 anos investindo lá em 2050. É muito otimismo, mas tudo bem. E aí o que acontece? Aquilo dali traz uma remuneração para o assessor por produto, o vendedor, por todo o período, na cabeça. Então ele tem a remuneração de hoje, 2024, até 2050, de uma vezada só. É aí que nasce o conflito, é aí que está o problema. É aí que o cliente deixa de estar na centralidade da seleção dos investimentos dele mesmo. Eu definitivamente não gostaria que meu pai investisse assim. E aí, de novo, quanto menos transparente o produto, mais fácil de fazer isso. Então, você bota produtos que são, digamos, mais complexos, né, operações estruturadas. Você comentou de renda fixa longa, mas imagina quando você monta uma operação com derivativos, e por isso que produtos como o COI ficam muito mal falados, né? Porque é muito mais difícil para o cliente estimar quanto ele está pagando. Então, é exatamente aí que você aproveita e coloca o spread lá em cima. Você sabe que esses dias estava vendo uns relatórios que comparam todas as assessorias financeiras. Eu tive duas grandes felicidades. Eu sou engenheiro de produção, né? Focado em tecnologia, e sempre achei que tecnologia é o meio de qualificar o trabalho do assessor. Então, 3 anos atrás, eu comecei a desenvolver tecnologia de planejamento financeiro para melhorar o trabalho, qualificar o trabalho do assessor. E eu sempre acreditei que para o cliente que eu atendo, aquele cara entre 1 e 15 milhões, que eu atendo muito bem, que eu faço muita diferença na vida, se eu tivesse 30 minutos com ele, eu ia ensinar ele a usar da maneira certa a previdência privada para ele atingir esse grande sonho que é transformacional, que é a independência financeira. Basicamente, para quem não conhece, previdência privada é uma forma de se investir para o longo prazo com benefício fiscal. O que você coloca lá dentro, o tipo de investimento que você coloca lá dentro, é livre. Você investe no que você quiser com benefício fiscal. Só que você tem que aprender a usar essas regras a seu favor, o que é bem complexo. Resumo, como é muito complexo, eu pensei, se é complexo para um, é complexo para o outro, é complexo de ensinar. Eu vou ensinar a minha tecnologia, que ela faz o trabalho difícil, para que todo assessor consiga fornecer um serviço de qualidade. Tá bom. Saímos lá de 19 para 24. Estava vendo agora, a gente é a operação número 1 em previdência da XP. Que é o produto mais complexo que existe para um bom assessor financeiro trabalhar. Então isso, tipo assim, foi uma semente que eu comecei a plantar há 3, 4 anos atrás e que hoje eu vejo o resultado aparecendo. Simultaneamente, se eu fiquei feliz porque a gente está em primeiro nesse ranking, e eu sou totalmente agnóstico a produto, mas eu sei que o meu cliente ele precisa desse produto para o principal objetivo dele, então para mim é um bom indicador. Tem um outro produto que definitivamente eu não uso nas carteiras do meu cliente, que é o que você acabou de falar, que é o COI. Você acredita que a gente é o último no ranking do COI? Então eu fiquei feliz por ser o primeiro naquele produto que me importa, que é a previdência privada, que é o que faz muita diferença na vida dos meus clientes, e ser o último, o pior,
naquele produto financeiro que, como você bem falou, tem um modelo de remuneração pouco transparente, tem uma remuneração na cabeça também, e que definitivamente, no meu entendimento técnico, ele não aproxima os clientes dos objetivos financeiros dele, mas aproxima o assessor que trabalha no modelo por produto dos objetivos financeiros dele, sim. Então me causou uma dupla honra aí. Estar muito bem posicionado naquele produto que é essencialmente técnico, complexo e importante para o meu cliente, e ser o pior naquele produto que, de fato, eu não faço nenhuma questão de distribuir para a minha base de clientes. Você falou que está na casa de 1 bi, né? Em 10 meses, comentou. A gente, só para esclarecer, né? A gente bateu 1 bi em 10 meses. E hoje que a gente tem, acho que perto de 20 meses de existência, brinco que a gente ainda é um bebê. Temos muito para construir, muito para fazer. A gente está com mais ou menos 1,7 bi. Como você cresce hoje? Como você capta hoje? Porque a gente está numa época em que algumas lógicas se inverteram, né? No começo desse modelo, você trazia clientes novos. Hoje tem muito uma briga entre aspas, mas uma formação de novos escritórios a partir de carteiras antigas. Então vem um assessor de um escritório que já estava rodando, etc. Como é o modelo de vocês? Como vocês têm crescido o PL hoje? Perfeito. Essa indústria de assessoria financeira, ela teve um ano de 2023 muito difícil, tá? Por quê? O CDI alto, ele deseduca o brasileiro. A gente tenta superestimar o curto prazo, mas no longo prazo, a gente sobreestima. O que significa? Quantas vezes eu escutei cliente falando que não, vamos deixar o dinheiro aí no CDI, né? Tá 13 e cacetada, tá ótimo. Gente, todas as taxas do mercado financeiro, elas são relacionadas. O Banco Central só mexe no CDI. Ele não define quanto que o Brasil vai pagar de juro lá em 2050, indexado à inflação, não. Isso quem define é o mercado. O CDI é o remédio da inflação. Ele vive igual gato e rato com a inflação. Vamos fazer uma análise fria e entender, não quanto que eu estou ganhando com o CDI hoje, que a gente está no movimento já de queda de taxa de juro. Então o remédio CDI alto surtiu efeito na doença inflação. Vamos pegar a janela longa. Não importa para mim, investidor de longo prazo, que quero me aposentar um dia, saber quanto que eu estou ganhando esse mês. Importa saber quanto que eu ganho na média a cada ano. Vamos lá então. Desafio. Retorno líquido do CDI nos últimos 10 anos. Tem ideia? Acumulado ou ano a ano? Ano a ano. Médio anualizado. Médio anualizado nos últimos 10 anos... Desculpa. Retorno real, que é o que importa para o investidor de longo prazo. Aí muda bem. Vamos lá, não vou te botar em apuro, não. Menos de 2% ao ano. Real líquido. Real líquido, né? Porque você tem que descontar... Retorno real é acima da inflação. E descontar o IR também. Porque o IR, na prática, você paga IR em cima da inflação. Sobre a inflação. Então, quando eu tiro inflação e tiro imposto de renda, sobra menos que 2%. Meu amigo, aposentar com 2% de retorno ao ano, tem que trabalhar, viu? Tem que juntar bastante dinheiro. Vai dar errado, na média. Poucas pessoas vão conseguir. Então nós, brasileiros, que olhamos para aquele numerão, mais de 1%, sem risco, a gente se encanta com coisa que não dá para se encantar. O que o brasileiro precisa, ou o investidor de longo prazo brasileiro precisa, é retorno real acima da inflação.
E o CDI é um péssimo instrumento para isso. E exatamente quando o CDI estava muito alto, já começou a cair, continua bom, mas estava melhor ainda pouco tempo atrás, era o melhor momento para você alongar a sua carteira. Você comprar investimentos com retorno real longo. E todo mundo fazendo o contrário. De novo, investir é muito contraintuitivo. Sempre que você puder errar, você vai errar. Você precisa de um bom assessor. Você precisa de alguém que tenha processo. Alguém que saiba o que está fazendo. Alguém que repita e que te traga consciência na sua tomada de decisão. E, obviamente, alguém que esteja alinhado com você, porque senão você perde a confiança na pessoa. Já estamos caminhando aqui para o final. Muito obrigado, Henrique, por aceitar nosso convite, estar aqui nesse bate-papo. Fica à vontade de deixar seus contatos da Futuro, quem quiser acompanhar vocês, virar cliente, bater lá na porta, onde pode encontrar a Futuro Capital. Legal. A gente tem nosso site, né? www.futurocapital.com.br. Também temos redes sociais, Instagram, LinkedIn. Tão importante, tenho certeza que dentro do seu público tem muitos clientes querendo ser tão bem tratados quanto meu pai é hoje. Mas eu tenho certeza também que tem muitos assessores que estão insatisfeitos com o modelo que eles trabalham e eventualmente querem entrar numa casa nova que coloque o cliente como prioridade, que tenha visão de longo prazo. Então, nosso contato fica disponível tanto para clientes que queiram ser bem servidos, quanto para assessores que queiram crescer na profissão. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado à Futuro Capital por ceder aqui a participação do Henrique. Muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, aqui sempre no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro e como ela pode ajudar a você e ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e deixe lá também sua mensagem, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. Nós ficamos por aqui com Você com Dinheiro de hoje e até a próxima!